Olá! Hoje vamos direto a um dos pontos mais cruciais para o sucesso nos investimentos, a alocação de ativos. Sabe, muito mais do que a busca pela ação da vez, a forma como se estrutura e combina os investimentos é o que de fato constrói a resiliência e o potencial de uma carteira para o longo prazo. E para começar, nada melhor do que essa citação do Nobel de Economia Harry Markowitz. A diversificação é a alma da alocação de ativos. A ideia aqui é bastante simples, mas poderosa. Ao combinar ativos que não se movem na mesma direção o tempo todo, as perdas de um lado podem ser suavizadas pelos ganhos de outro. O resultado? Um portfólio muito mais estável. Mas antes mesmo de pensar em escolher qualquer ativo, é preciso construir uma fundação, uma base realmente sólida. E essa base, a gente pode dizer que se apoia em 3 pilares que vão guiar toda a estratégia de investimento. O primeiro pilar é a clareza. É absolutamente fundamental ter um objetivo claro, concreto e principalmente mensurável. Sem um destino bem definido, qualquer caminho parece servir, e no mundo dos investimentos isso quase nunca termina bem. E olha só a diferença que isso faz. Uma meta vaga como ganhar dinheiro não diz nada, não dá direção. Agora, um objetivo tangível, como acumular um valor específico num prazo determinado, isso funciona como uma bússola. Cada decisão de investimento passa a ter um norte. O segundo pilar é o autoconhecimento. Risco, no fim do dia, é o preço que se paga pela chance de ter retornos maiores. E aqui é crucial ter uma noção muito honesta da própria tolerância às perdas. É fácil ser corajoso na alta do mercado. A verdadeira tolerância ao risco só aparece naqueles momentos de crise. Agora, o terceiro e talvez o mais poderoso de todos os pilares, o tempo. Na equação dos juros compostos, o tempo é a variável com poder exponencial. Quanto maior o horizonte de investimento, maior a probabilidade de se atingir os objetivos financeiros. É uma força tremenda. E esse poder do tempo fica muito claro quando olhamos os dados. No mercado americano, por exemplo, a chance de ter um retorno positivo em um único dia é de pouco mais de 50%, quase um cara-coroa. Agora, quando se estende esse prazo para 20 anos, essa probabilidade, historicamente, sobe para 100%. O tempo simplesmente dilui a volatilidade. Bom, com esses pilares bem definidos, a gente pode sair da fundação e ir para a aplicação prática. Vamos ver como essas ideias se transformam em estratégias de alocação de ativos no mundo real. Basicamente, existem duas grandes abordagens. De um lado, a alocação estratégica, que define uma proporção fixa de ativos e se mantém fiel a ela, com foco total na disciplina e no longo prazo. Do outro, temos a alocação tática, que permite pequenos desvios para tentar aproveitar oportunidades de curto prazo no mercado, mas, claro, exige um acompanhamento bem mais ativo. Para deixar isso mais concreto, vamos analisar um exemplo de carteira. Primeiro, para um perfil conservador, ou seja, alguém com baixa tolerância ao risco, focado em preservar o patrimônio com um crescimento seguro. Observem a estrutura. A grande maioria, 70%, está em renda fixa, buscando segurança. Uma fatia menor em multimercados de baixa volatilidade e só 10% em ações. A composição reflete claramente o objetivo principal aqui, que é minimizar riscos. Agora vamos para o outro extremo. Um exemplo de carteira para um perfil arrojado, com alta tolerância a risco e um horizonte de tempo bem longo, buscando maximizar os ganhos. Aqui, a lógica se inverte completamente. 60% em renda variável para buscar um potencial maior de crescimento. A diversificação aumenta, com multimercados mais arrojados e ativos internacionais. A renda fixa fica com uma parte bem menor. A carteira é toda montada para capturar mais retorno e, para isso, aceita mais volatilidade. Mas atenção! Definir a estratégia é só o começo do trabalho. Uma carteira de investimentos precisa de manutenção. E a ferramenta mais importante para isso é o rebalanceamento. Um processo que exige disciplina, mas é fundamental. O processo em si é simples, mas o efeito é poderoso. Com o tempo, alguns ativos vão performar melhor que outros, e isso desequilibra a carteira. Rebalancear nada mais é do que vender uma parte do que subiu muito e usar o dinheiro para comprar mais do que ficou para trás, trazendo a carteira de volta às proporções originais. É, na prática, uma forma sistemática de vender na alta e comprar na baixa. Agora a gente entra no maior desafio de todos, que muitas vezes não está no mercado, mas dentro de nós. A psicologia do investidor é um fator tão crítico que pode sabotar até a estratégia mais bem desenhada. Então, fica a pergunta: qual é, de verdade, o maior inimigo de quem investe? Não são as crises, não é a volatilidade do mercado.
A resposta é nós mesmos. Nossos próprios vieses, nossas emoções são responsáveis pela maioria dos grandes erros. O medo, a euforia, eles nos levam a comprar no topo, movidos pelo otimismo, e a vender no fundo, tomados pelo pânico. Exatamente o oposto do que se deveria fazer. Vieses como a ancoragem, o excesso de confiança ou simplesmente seguir a manada são armadilhas perigosíssimas. É por isso que um processo disciplinado de alocação de ativos com regras claras é tão importante. Ele funciona como um sistema de defesa contra nossas próprias tendências emocionais. E essa citação do grande Charlie Munger resume essa filosofia de forma perfeita. O verdadeiro poder da alocação de ativos se manifesta na capacidade de construir uma carteira que permite esperar, que permite que o tempo e os juros compostos façam o trabalho pesado. No final, o ponto central é este. Uma carteira resiliente não é aquela que tenta evitar as tempestades do mercado. Isso é impossível. A carteira resiliente é aquela construída para navegar por elas, mantendo o curso firme em direção aos objetivos de longo prazo. A alocação de ativos, portanto, é o nosso mapa e o nosso leme nessa jornada.